fale ao meu, fale ao coração da igreja, fale ao coração do teu povo. Nós oramos suplicando e dependendo disso em nome de Jesus. Amém, amém, Deus, amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, equipe. Irmãos, eu não pedi essa música para eles, mas a Sandra vai lembrar do que eu disse no PGM. Cadê a Sandra? Está aí, né? Lembra, Sandra? Então, enquanto a gente cantava essa música no PGM, eu disse assim: Deus me deu a palavra de domingo. E aí eles cantam sem nem eu pedir, de Deus, né? Glória. Amém. Abra sua Bíblia comigo, e não fique com ela só nesse texto, mas deixe marcada. Nós vamos ter outras referências, como de praxe, mas abra no livro de Ezequiel, esse livro que tem sido lido pelas mulheres, desafiadas a lerem o livro de Ezequiel, e elas compartilham diariamente de uma devocional, baseada no livro de Ezequiel. Confesso que quando eu cantava essa música, a passagem que me vinha não era essa, mas a gente vai falar dela também, mas associada a esta referência, ela se aplica ao nosso coração e aquilo que Deus tem para nós como igreja. Diz assim, Ezequiel capítulo 47, do verso de número 1, Ezequiel 47, do verso 1 até o verso de número 12. Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, uma trena. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não me podia ou não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engade até Englaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém? É interessante essa passagem, porque já se tem algumas áreas de água doce em volta do mar salgado, aqui chamado Mar Morto.
então a possibilidade de que as margens daquele rio, onde nada nascia, nenhuma vida existia, possa voltar de novo a ter vida. E se isso se cumprir, de fato, é promessa de Deus, é profecia bendita aqui por Ezequiel. Mas não nos prenderemos ao fato profético desse fato, mas a lição que a gente pode tirar dessa reverência e de outras que nós vamos usar para aplicar ao nosso coração. É certo que lugar como aquela região desértica da Judéia, da Galileia, não é fácil, não tem tantos rios assim. O rio mais comum ali da região é o Rio Jordão, e ele não é tão grande, e não rega toda a região que é necessária para que seja uma região frutífera e próspera. Mas rio e água sempre nós temos na Bíblia, e eu acho interessante a didática divina, como é que Deus usa figuras, e aí a gente pode se lembrar do salmista, quando ele diz que a natureza, ou a terra, a natureza, a criação de Deus, ela resplandece a glória de Deus, e o firmamento manifesta as obras das suas mãos. Ou seja, toda a criação de Deus é uma assinatura divina, e manifesta o poder, a existência, a graça, a bondade, e Deus usa toda a sua criação como didática para nos ensinar e nos trazer lições preciosas. E sendo assim, eu quero lembrar das águas e dos rios, como na descrição bíblica, isto nos traz muitas e grandes e preciosas lições para a nossa vida. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o primeiro livro e o último livro, nós temos a presença de rios descritas. Se você abre lá, Gênesis capítulo 2, nós temos um rio que rega, que nasce do jardim, e dali saem 4 braços, 4 rios, dentre estes o Tigre e o Eufrates, mais 2 que já não existe mais. Se você abre lá em Apocalipse capítulo 22, e depois você pode abrir, lá também nós temos a descrição do rio de vida, o rio da vida, na Nova Jerusalém, a descrição dessa promessa divina para as nossas vidas. Mas vamos tirar algumas lições, vamos, como diziam os grandes pregadores, e para terror dos ouvintes, assim, vamos dar um passeio na Bíblia. Quando diz assim, vamos passear pela Bíblia, diz assim, meu Deus, no mínimo 1h30 de mensagem, nós vamos ficar aqui, porque até passear pela Bíblia toda é muito tempo. Prometo não passar de 1h30. Amém? Oh, misericórdia, vocês estão animados, né? Espero não chegar a isso. Vejamos sobre o rio de Deus, e se pudéssemos trazer como rio de Deus, e lições sobre esse rio de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá, use e guarde essa referência, e vamos voltar lá no princípio, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, os rios são essenciais para a vida. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria todas as coisas, Ele dá condições a esse homem para viver e sobreviver. É por isso que no jardim havia um rio, que poderia regar todas as árvores que estavam ali, e que se tornariam alimentos para o homem. A água, ela é essencial à vida. 70% do seu corpo é água. 70% da maçã que você come é água. 70% do planeta é água. Sabiam disso? Mais que 70% do seu cérebro é água. Então a gente pode dizer assim, tem só vento na cabeça, não tem água. Tem água na cabeça. E aí 25% de massa. Se você espremer o seu cérebro lá, vai ficar só 30% lá, 25% de massa. O resto é água.
Como é que Deus faz tudo perfeito, né? Essa caixinha cheia de água, e pensa aí, é tão criativo, tão rico. Então a água é essencial à vida. Se você passar o dia sem tomar água, provavelmente você vai ter dor de cabeça. E é algo interessante também, porque quanto mais idoso a gente fica, menos a gente bebe água, e mais necessário é beber água. Parece que a gente vai dizendo assim, não, meu rio está se secando, a minha vida está se esvaindo, eu estou já perto da morte, então eu não vou beber água, que é essencial à vida. Há uma tipificação natural nessa ilustração. Água é essencial à vida, e Deus sabia disso. Por isso que do rio que nascia do jardim, mais 4 rios, e todas as civilizações a partir de Adão, e depois do recomeço com Noé, estruturaram e organizaram a sua vida à margem dos rios. A exemplo nós temos o Egito, a exemplo nós temos a Babilônia, e todos os países sumérios ali, descendentes, todos construídos à margem dos rios. No Brasil nós temos e somos ricos em água, nossos rios são maravilhosos. Campo Grande nasceu, antes de ser Campo Grande, de Corumbá e de Aquidauana, porque Campo Grande não tem rio, e as pessoas chegaram pelos rios, chegaram lá por Corumbá, Aquidauana, e aí foram migrando e andando para os lugares dos campos e formando cidades. Todas as civilizações começaram às margens dos rios, porque nas suas margens a vida, a abundância, é rico em alimento, e naturalmente o homem não iria perecer, sobrevivendo e vivendo às margens do rio. Pode não haver tecnologia, pode não haver riquezas, mas lá há o que é necessário para se sobreviver. Então a gente percebe isso lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso 14, e depois na construção de todas as civilizações e na nossa própria condição de homens e que tem água em nossas vidas. Rio e água podem servir de impedimentos para alcançarmos outras regiões ou outros lugares. Todo rio nos é um obstáculo a priori, se queremos ultrapassar, passar por ele para conquistar novos lugares, novos horizontes. Foi assim que os homens construíram as navegações e chegaram nas Américas. Pelo menos já tinham chegado, mas depois, aí para colonizar as Américas, como países e nações já civilizadas, usaram as navegações para atravessar os rios, atravessarem os oceanos. Para curiosidade nossa, interessante, os jefititas, os descendentes de Jefité, foram os primeiros navegantes, foram aqueles que conquistaram os rios e os mares. Está lá em Gênesis, você pode ler. Os descendentes de Jefité, ou de Jefité, de Jafé, que era filho de Noé. Mas, mais do que isso, se eles podem nos ser um obstáculo, eles também podem ser símbolos de conquista, e a gente tem um exemplo disso. O Mar Vermelho, no primeiro momento, para o povo de Israel, foi um obstáculo para a sua liberdade da escravidão. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis, ou em Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao verso 30, quando o povo hebreu está saindo do Egito, fugindo de Faraó e dos seus cavaleiros, eles se deparam com o Mar Vermelho à sua frente. E o que fazer? O mar lhe é um obstáculo. Tanto que o povo chega para Moisés e diz: Moisés, porventura não havia sepultura suficiente no Egito para morrermos todos lá, e agora vamos morrer todos aqui? O que vamos fazer? Olha lá, os cavaleiros, 600 cavaleiros, aliás, 600 carros de guerra, especiais de Faraó, fora os outros, toda a infantaria, todo o exército do Egito estava vindo resgatar os seus escravos que estavam fugindo, mas o rio, o mar, era um obstáculo para eles fugirem dos seus inimigos, e saírem da condição
de escravos. Aí entra Deus, porque clamando eles estavam, e Deus diz: Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Mande o povo que marche, estenda as suas mãos, toque com o cajado, com a vara no mar, e o mar vai se abrir. E aí isso acontece, pela ordem de Deus a Moisés. Moisés estende as suas mãos, toca no mar, e o mar se abre. E eles passam mar a seco, e se tornam um povo livre, disposto e pronto, e em condições agora, guiados por Deus, para irem em direção à terra prometida, a terra dada por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Peregrinariam por 40 anos no deserto, é certo, mas naquele instante, o mar, o abrir o mar, era o símbolo da liberdade para aquelas pessoas. Quantas vezes há obstáculos como esse na nossa vida, e no nosso caminho, e na nossa história, e nós estamos desesperados, apavorados, clamando, acusando, condenando, criticando, por que as coisas não acontecem para mim? E Deus quer abrir as águas, especialmente porque a simbologia aqui, e Deus vai trazer isso depois lá no contexto do Novo Testamento, aquele povo vai celebrar a festa da Páscoa, que é o símbolo da liberdade para eles. Deus mostra que só por meio de Deus é possível sairmos da escravidão. E aqui da escravidão do pecado. Se o Egito oprimia, escravizava, tornava aquele povo opresso por causa do trabalho escravo, Deus estava oportunizando a eles a liberdade, a salvação, a conquista de algo que era especialmente prometido por Deus para eles. Naquele momento, a abertura das águas simbolizava liberdade. Mas mais, há um outro momento, também na história do povo hebreu, que vai simbolizar algo diferente. Quando eles chegam na terra prometida, aí você pode abrir Josué capítulo 3, antes deles entrarem na terra prometida, tem um obstáculo, qual é? O rio Jordão. Só que agora, já não é para libertá-los da escravidão, mas as águas precisam ser abertas, para eles entrarem na terra prometida. O rio Jordão precisa se abrir, para que o povo entre na promessa de Deus, na terra prometida, e agora para conquistar os seus inimigos. É interessante, como Deus age, nos libertando do nosso opressor maior, nos dando liberdade, mas também é preciso que a gente atravesse, para conquistar os nossos inimigos, que estão já, depois de libertos como escravos, ou como salvos, poderíamos dizer assim. Nós precisamos batalhar e lutar, porque é um tempo de conquista, mesmo salvos, mesmo o mar aberto, mesmo o rio aberto, mesmo de posse da salvação, da terra, da promessa divina de Deus de eternidade, dia a dia nós temos que lutar e vencer os nossos inimigos. Lá estavam os filisteus, lá estavam os jebuseus, lá estavam os cananeus, lá estavam os hititas, lá estavam todos os inimigos que depois se tornariam adversários ferrenhos contra Israel, e eles precisavam lutar e militar diariamente, mensalmente, ano a ano, até tomar posse de toda a terra prometida. Há lutas em nossas vidas, como salvos, nossa luta diária, mas quem abre o rio Jordão para a gente passar é Deus. Ele nos liberta da escravidão e nos conduz à terra prometida. Os obstáculos vão sendo abertos no nível da salvação por Deus. As conquistas são nossas, a peregrinação é nossa, a batalha é nossa. Ele está conosco, como esteve, com a nuvem, com a coluna de fogo, com os anjos, com a sua presença, manifestando depois os juízes, para libertá-los dos seus opressores.
Deus sempre esteve presente. Eu estarei convosco todos os dias. Deus vai estar conosco. Temos batalhas a lutar. Temos inimigos a vencer. Mas não se esqueça, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Rio Jordão. E é bem interessante na expressão do Jordão, porque não houve diretamente uma ordem de Deus. Simplesmente a declaração de Deus para Josué: ó, a arca vai na frente, vocês vão ficar com 1 quilômetro de distância, e guardem essa metragem aí, com 1 quilômetro de distância, e vocês vão atrás e seguindo a arca. Quando a arca entrar, o rio vai se abrir, e o rio se abriu, e a arca permaneceu no meio do rio, até o povo passar. Depois que todo o povo passou, aí eles levaram 10 pedras do meio do rio, que foi simbolizar as 12 tribos, e ali fizeram no Monte Gerizim, o monte da bênção e da maldição. A simbologia de que Deus os havia conduzido e levado à terra prometida. Deus vai sempre marcar a nossa vida, a nossa história, e precisamos sempre construir um altar para adorarmos ao nosso Deus, amém? Mas esse rio se abre. Há também o rio que pode ser usado para purificação. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19, nós temos a história de Naamã, o grande general do exército sírio, que era opressor do povo de Israel, mas ele ficou leproso, e apresentou isso ao seu rei, e lá tinha na casa dele, porque no período em que eles invadiram e saquearam Israel, levaram cativo uma menina, e a menina disse: se fosse lá na minha terra, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, você já teria sido curado. E aí ele diz isso para o seu rei, o rei faz uma carta, manda lá para Israel, e até o rei de Israel, quando lê a carta, fica indignado, fica apavorado: olha, ele quer me provocar, como é que eu vou curar esse homem da lepra? Aí Eliseu manda uma cartinha, manda avisar, o mensageiro avisar o rei, dizendo assim: por acaso não há profeta em Israel? Mande que esse homem venha até mim, e Deus o curará. E Naamã vai até a presença de Eliseu, e Eliseu nem o recebe, manda um recado, diz assim: ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar curado. Ele ficou decepcionado, ficou indignado. Eu, general, venho aqui, o homem nem me recebe. Pense se você viesse aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã, e eu nem sou um profeta Eliseu, mas pense, você vem chegar aqui falar comigo, lá do escritório, mas diz assim: ó, pastor Adonias mandou dizer que a Jéssica vai orar por você, e Deus vai te curar. Mas não vai nem falar comigo, não vai nem pôr a mão em mim, não vai nem me ouvir, nem ouvir a minha queixa. Seria a mesma coisa de você ir lá no médico e dizer assim, o médico lá de fora diz assim: ó, manda dizer para ele tomar dipirona que ele vai ser curado, e a sua doença é grave, precisaria de dipirona. Diz assim: mas o médico nem me apalpou, nem me ouviu. Então Eliseu só mandou dizer para o homem: vá e mergulhe 7 vezes. Ele foi, indignado, voltou para a sua terra. Aí a sua filha disse assim: mas pai, foi tão simples, já pensou se ele tivesse te cobrado? Ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, não sei quantas roupas finas, para dar para aquele que fosse orar por ele. Eliseu não quis receber nada, só mandou mergulhar. Ele ficou, aí ele voltou e disse: tá bom, então eu vou voltar lá no Rio Jordão, é simples mesmo. Mergulhou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ficou curado, e ficou grato, levou terra de lá, porque Eliseu não quis receber nada, levou a terra no jumento, para que ele construísse com aquela terra um altar, para adorar ao Senhor. Aquelas águas simbolizavam águas purificadoras, águas que limpam. A semelhança, a gente pode ilustrar, e sempre ilustrado foi, que a hanseníase ou a lepra era considerada uma doença incurável. Só um milagre de Deus
poderia trazer cura ao homem. E há uma doença em nós que só Deus pode nos curar, que é o pecado. Tanto que quando na casa de Pedro trouxeram aquele homem e colocaram pelo telhado, Jesus diz assim: é mais fácil dizer levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Então, Deus é esse que perdoa pecados. Se há uma doença que nos leva às doenças maiores, é o pecado. E Deus quer nos limpar, nos purificar. Se você ainda vai para o livro do Novo Testamento, o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 22, aliás, capítulo 14, do verso 22 ao 32, nós temos a história de Pedro. Mas antes dela, você pode encontrar João, capítulo 3, verso 6, a história de João Batista. E aí, ilustrando essa ideia das águas purificadoras. Porque quando os fariseus, quando os judeus, quando os publicanos, quando as pessoas estavam se sentindo impuras, e aí João aparece batizando no Rio Jordão, eles chegam e querem ser perdoados, e João vai dizer: arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam batizados, e vocês serão perdoados. O batismo de João Batista aqui simbolizava purificação, perdão, como a semelhança do sacrifício no Antigo Testamento, em que a pessoa sacrificava, impunha a mão sobre o sacrifício, transferia sobre a sua culpa para o animal imolado e se sentia perdoado. Em João Batista, ele cometeu pecados durante o dia, no final do dia, João Batista, me batize porque eu quero me arrepender, eu quero ser lavado. E aí batizava 1, 2, 3, quantas vezes fossem necessário. Mas a palavra de João Batista era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí o que devemos fazer, João Batista? Arrependam-se. E aí João Batista os batizava e eles eram perdoados. No Rio Jordão, no batismo de João, as águas simbolizavam purificação, perdão dos pecados, lavagem. Para os judeus, em suas cerimônias, em seus casamentos e em suas festas, haviam lá as talhas, e quando alguém entrava, como símbolo de purificação, ele precisava lavar as suas mãos, às vezes lavar o seu corpo, passar alguma coisa, para se sentir lavado e purificado. As águas aqui têm um sentido de lavar, limpar, purificar. Na época de pandemia, quem é da saúde sabe, o recurso mais comum era se lavar as mãos. Os médicos sabem, em todo o ambiente para higienização não há nada melhor do que água e sabão para limpar, para purificar, para tirar todas as bactérias, todos os vírus e tudo que é necessário. Mas o rio, a água pode também representar nossa caminhada de fé e de intimidade com Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 32, você tem a história de Jesus e Pedro andando sobre as águas. Jesus, depois da multiplicação dos pães, cansado, e os discípulos também cansados, eles têm um tempo de descanso, e aí Jesus manda que eles atravessem o mar da Galileia para o outro lado, e ele fica orando e conversando com Deus durante um tempo. Altas horas da madrugada, Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos, mas o barco já está longe, e Jesus vai andando sobre as águas, as ondas estão bem fortes, e Pedro olha, e os discípulos olham, quem vem lá? Jesus? Um fantasma. Oh. Você tem medo de fantasma? Eu tinha. É porque vocês não viveram a época que eu vivi. De noite, uma fogueirinha, os adultos contavam umas histórias arrepiantes. O assoviador, o saci pererê, o currupira. Vocês não sabem dessas histórias, né?
Ah, o fulano. Os da cidade era a mulher do algodão, essas coisas aí. Do banheiro, né? Lá no interior não, era sem luz. E aí depois você tinha que ir para casa. A casa distante. 1000 metros de distância assim. E se olhava, meu Deus do céu. Algumas vezes minha mãe pedia de noite, meu filho vai comprar tal coisa. As pernas já tremiam. Moita de mato virava homem, fazendo assim para mim. Ó. Só o medo, cabelo arrepiava. Vocês não tinham? Eu sei que vocês estão mentindo, tem muita gente, vai ficar no escuro sozinho. Você vai no quintal de casa quando fala, medo de fantasma. Os discípulos tinham medo de fantasma. Quando Jesus apareceu, um fantasma lá, ó, aí apavorados, mãe d'água, na minha região tinha mãe d'água, falava que era mãe d'água, a gente ia para a beira do rio, já ficava com medo de ser encantado pela sereia, pela mãe d'água. Então, aí, lá estavam todas as histórias, naquela época, lá o Baal, deus da tempestade, né, não é assim, pastor? E mais os deuses da mitologia grega, lá vem, pronto. Não, aí depois eles reconheceram, Jesus disse, não se apavorem, não fiquem com medo, porque sou eu. Aí Pedro disse, se é Jesus, vou nessa, posso ir aí Jesus? Pode. Pedro foi. Você acha que Pedro foi falta de fé? Vai lá você fazer isso, no meio do mar, andar sobre as águas, confiando pela fé. Pedro foi, chegou lá, chegou até Jesus, só que na volta, aí acho que ele ficou de lado, né? Enquanto ele estava olhando de frente, estava tudo bem, quando ele virou de lado para voltar, aí ele viu as ondas, olhou para um lado, olhou para o outro, as ondas, Pedro afundou, aí Jesus, ô homem de pouca fé, tirou Pedro de lá e levantou. As águas também podem simbolizar nossa caminhada de fé, mas também podem representar a nossa falta de fé. Mergulhar, afundar, quantas pessoas estão imersas, afundadas nas ondas da vida, nos problemas, nos seus medos, nos seus temores, nas suas angústias, em tantas coisas que nos amarguram, e quando a gente pensa que estamos afundando, estamos lá no meio das ondas, precisamos de Jesus, esse que é capaz de abrir o Mar Vermelho, esse que é capaz de abrir o Rio Jordão, e esse que é capaz de andar sobre as águas, vai estender a sua mão, ô homem de pouca fé, mulher de pouca fé, e aí nos tira e nos faz andar sobre as águas. Ele nos faz andar por dentro das águas, ele nos faz andar sobre as águas, mas ele também nos faz mergulhar nas águas do Espírito. Se Pedro pôde andar sobre as águas com Jesus pela fé, confiando no Cristo Jesus, no livro de Ezequiel, a gente tem o contrário dessa ilustração, porque no livro de Ezequiel, que nós já lemos, qual que é a grande lição de Deus aí para nós? É uma visão que Ezequiel tem, do templo, da porta do templo, dos umbrais do templo, começou a sair água, essa mina de água, vamos dizer assim, ela foi correndo, e saindo por outra parte do templo, em direção ao Mar Morto. Mar Morto, toda a água que cai ali, não tem para onde ir, é um mar que fica abaixo do nível do mar, então a água que chega ali não vai para o mar, não vai para lugar nenhum, é um charco, é um lago, e fica ali, e a água é evaporada, e fica só o sal. Quem já andou lá, não sei quem já foi em Israel, pastor já foi, pastor? Já andou lá no Mar Morto? Feridinha no dedo, doeu? Doeu bastante. Então, a pessoa pode deitar lá e não afunda, pode jogar as coisas lá e não afunda, o sal. Então, toda água que cai ali, morre, não tem peixe, não tem nada, não tem vida, não tem árvore, não tem nada. E esse rio que sai do trono de Deus, que sai do templo,
se dirige até o Mar Morto, e no Mar Morto vai gerar vida. Isso é interessante, porque se você abre também a sua Bíblia, em João, capítulo de número 7, verso de número 38, Jesus, e nós lemos isso no início do culto, quem crer em mim, quem beber de mim, jamais terá sede. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Falava ele a respeito do Espírito Santo, porque ainda não havia descido, porque ele ainda não havia ascendido aos céus. Do Espírito de Deus, onde passa, onde nós somos imergidos no Espírito, não tem como permanecer morto. Ele promove vida. E essa é a simbologia. O rio, onde vai passando, vai gerando vida. Frutas vão nascer, frutos vão nascer, no tempo certo e em todo tempo, diz o texto. Só que a experiência de Ezequiel é interessante, porque durante o percurso de 2 quilômetros, que o rio vai fazendo e se formando, no início é raso. Ele chega lá e cobre só os seus tornozelos. Depois cobrem os joelhos, depois a cintura, e depois não tem mais jeito. Ele tinha que nadar, tinha que ficar imerso, plena confiança para atravessar do outro lado. Lembra que o rio tem o sentido de atravessar, de conquistar. Ele precisava chegar do lado de lá. Se pudéssemos dizer, para chegar do lado de lá da intimidade com Deus, do lado de lá, do ser imergido pelo Espírito de Deus, embebecido plenamente, dominado plenamente pelo Espírito de Deus, há uma caminhada, há um trajeto a ser feito. Eu não sei se você tem medo da água, eu não tenho, eu já tive. Eu era pescador, vocês sabem disso, meu pai era pescador. Em alguns momentos da nossa infância, a gente foi aprender a arrastar camarão. Hoje a gente é craque nisso, mas naquela época, irmãos, no meio do mar, do nada, nas croas lá do mar, de areia, lugares onde a gente arrastava o camarão, aí a gente arrastava rasinho, aí se tinha camarão no raso, e a gente só queria ficar no raso, mas aí depois assim, vamos dar um pouquinho mais, aí ia afundando, e dependendo de quem tivesse, a gente chamava no calão de fora, na parte de fora da rede, tinha que começar a nadar, arrastando e nadando. E o medo de encontrar um tubarão, de encontrar um mero. Às vezes a gente via barulho dos peixes grandes nos canais e a gente tinha que passar lá. Tinha um tipo de pescaria que a gente colocava a rede, depois quando a maré crescia, a gente tinha que mergulhar, puxar a rede, colocar na ponta do mastro da vara, para ir montando a rede. Que difícil fazer aquilo no escuro, mergulhar nas águas onde você não está enxergando nada, não está vendo nada, e às vezes passava o boto, aí papai dizia, cai na água, agora, é agora. Eu digo, o nego está passando aí, vai me pegar. Diz, não pega não, agora que o peixe vai para o raso, aí que tem que levantar, vai cair na hora que o bicho está passando lá perto de você. Fácil não. Agora Ezequiel disse, olha, está afundando, e agora não tenho mais pé, eu tenho que ser tomado pelas águas. Isso é trilhar pela fé. Caminhar por fé é mais do que acreditar, é ter plena convicção, certeza, até porque a expressão acreditar significa dar crédito. Deus não precisa que você acredite, que você dê crédito a alguma coisa, Ele não precisa. Ou você confia e descansa, ou não confia. É fé. O conceito de fé é mais do que acreditar. Acreditar, diz Tiago, até o diabo acredita, e não só acredita, treme, tem medo. A gente tem que confiar. O convite
de andar no rio de Deus, nas águas do Espírito, é um passo de fé. É uma caminhada que nos envolve e vai nos levando a compromissos e patamares de intimidade maior. Tem gente que se contenta com o raso. Tem gente que se contenta com mais ou menos. O desejo de Deus para a nação de Israel, como era para a vida de Ezequiel, porque o ministério de Ezequiel, de profeta, era falar não só ao povo de Israel, mas falar a Babilônia, falar a região de Tiro, falar a todas as nações. Você lê o livro de Ezequiel, mas especialmente ao povo de Israel, porque ele diz assim: Ezequiel, é possível, olha o absurdo desse povo, o quão idólatra eles são, o quão distantes de mim eles estão, quantas coisas eles estão fazendo que me estão trazendo indignação, Ezequiel. Vá lá e fale a eles. E as visões de Deus dadas a Ezequiel, uma dessas é que eles precisavam se comprometer com Deus, se envolver com Deus e deixarem todas as coisas que os afastavam de Deus. Tem gente que ainda nem passou o Mar Vermelho, ainda tem se tornado escravo do diabo, escravo do pecado, acorrentado, sem se decidir andar com Deus e atravessar em direção à terra prometida. Alguns até já tomaram a decisão de atravessar o Mar Vermelho, estão no período da peregrinação, do deserto, das lutas, mas estão pensando se vão atravessar ou não o Jordão da vida. Um passo a mais de fé, a convicção e a certeza de que as promessas que Deus tem para nós, além desta vida, são imensuráveis, são inimagináveis, são impossíveis de serem descritas. É tanto que, para exemplificar isto melhor, João vai ter na sua visão de Apocalipse capítulo 22, da Nova Jerusalém, descrevendo toda a glória, toda a majestade, ilustrando isso com pedras preciosas, jaspe, diamante, ouro, ametistas, descrevendo a glória, para imaginar a presença gloriosa de Deus. Vai descrever a mesma visão do rio, que estava lá em Gênesis, onde estava plantada a árvore da vida, que o homem foi impedido de comer, porque foi expulso do paraíso, dizendo: lá está a árvore da vida, e dos seus olhos toda lágrima será enxugada, toda dor do seu corpo será tirada. Lá não há pranto, lá não há choro, lá não há enfermidade, lá não há nada. A glória será a presença, a manifestação de Deus plena conosco, o tabernáculo que ficou lá no meio do rio Jordão, enquanto o povo passava, e depois trazendo eles para dentro da terra prometida. Agora plenamente nós estaremos de novo nessa celebração, dizendo: Deus está no meio de nós, e a glória, a presença dEle, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Vivermos aqui nessa confiança, nessa esperança, é um passo a mais de fé. Talvez você precise andar um pouquinho mais, como Pedro fez, agora andar sobre as águas, ao lado de Jesus, na certeza de que se você afundar, Ele vai puxar você de volta, que você não precisa ficar imergido nas angústias, nas dores, nas tristezas, nos problemas. Eu estarei contigo todos os dias. Experimente a minha presença, experimente o meu resgate, experimente andar comigo. Aí talvez a gente já esteja na cintura, né? Andar sobre as águas, mas a gente precisa ir mais. Esse rio não precisa estar simbolicamente só fora, ele precisa estar dentro de nós. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É de dentro. A alegria de Deus será de dentro para fora.
não do que as coisas externamente vão acontecer na sua vida, não a respeito do que as pessoas vão fazer por você, mas do que Deus já fez por você, do que Ele já garantiu a você, e se firmar nessa promessa, e deixar que o Espírito de Deus testifique com o seu Espírito, que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro, e cordeiro com Cristo, e como herdeiro e cordeiro, estará experimentando da árvore da vida, do rio da vida, da nova Jerusalém, presente eternamente com o Senhor. Como diz Paulo escrevendo a sua carta lá em Coríntios, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nossos corpos mortais. Lá no final ele vai dizer que as nossas tribulações, os nossos problemas, nem se comparam à glória que haveremos de ter na eternidade. Amém? Então, firmado nisso, a gente pode compreender a visão de Ezequiel. Meu Deus, eu quero não ficar lá no rasinho não, eu quero andar no joelho, eu quero andar na cintura, na verdade eu quero nadar nas águas do Espírito, quero nadar na água da intimidade com Deus, do fluir de Deus na minha vida, quero nadar de costas. Jacaré não nada, mas você pode nadar de costa. Já viu jacaré nadar de costa? Não nada, né? Mas você nas águas do Espírito pode nadar de costa, não vai ter nada, não vai acontecer nada, confie, descanse o máximo que pode acontecer, é você morrer. Mas o que é a morte para o cristão, irmãos? Eu costumo dizer, senão o nosso limousine para a eternidade é claro que deixe ele fazer isso, como diz Eclesiastes, viva a vida, e viva a vida toda, porque ela é dádiva de Deus. O rio da vida está com você, o rio da vida está dentro de você. Deixe o rio de Deus fluir da sua vida. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida. Deixe a presença de Deus fluir na sua vida. Seja conduzido por Ele. Nade de braçada. Amém? Amém. Eu deixei de ter medo arrastando camarão. Mentira. Até hoje eu tenho. Mas em Deus a gente não precisa mais do medo. Andemos por confiança no Senhor. Amém? Pergunto eu, você já atravessou o Mar Vermelho? Você já atravessou o Jordão? Você já foi purificado nas águas purificadoras, pelo rio da vida, o do Espírito? Você tem andado nas águas purificadoras e da vida, como Pedro andou por fé, por confiança e com intimidade? Você tem deixado o rio de Deus fluir na sua vida? Experimentemos isto, irmão, andemos assim. Se Deus nos quis compartilhar isso, e tem trazido isso ao coração das mulheres e de tudo mais, é porque Deus está nos pedindo isso. É possível que esteja faltando isso a nós, precisando disso. Sem isso a gente vai ficar só nos artelhos, só no tornozelo, só olhando, sem poder experimentar de algo mais profundo de Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Convido você a orar e conversar com Deus. Deus, eu quero andar em profundidade com o Senhor. Eu quero nadar nesse rio, fluir nesse rio, deixar o Senhor agir na minha vida, no meu coração plenamente. Quero depender exclusivamente do Senhor, caminhar por fé, viver por fé, andar por fé, descansar, confiar, fazer por fé.
Pai do céu, não foi fácil para Ezequiel experimentar, vivenciar as visões dadas pelo Senhor, diante de tanta rebeldia, diante de tanta incredulidade, diante de tanta idolatria, diante de tanta desobediência e rebeldia. Mas era o desejo do Senhor, ainda que trazendo juízo e consequências para aquele povo exilado, e que ainda parte deles iriam para o exílio, mas na promessa de que o Senhor restauraria todo aquele que se arrependesse, se voltasse para o Senhor, seria restaurado, seria recuperado. Assim o Senhor tem prometido a nós, não importando onde nós estamos atualmente, se nós temos vivido uma vida escravizada pelo inimigo, por Satanás, pelo pecado, pelo medo, o Senhor quer nos trazer liberdade. Se ainda estamos vivendo só no tempo da angústia, do deserto, não estamos experimentando a terra prometida, as promessas, as grandiosidades que o Senhor tem para nós, ainda que venhamos lutar contra as nossas batalhas internas, nossos inimigos, mas o Senhor estando conosco, Pai do céu, nós queremos andar como Pedro andou sobre as águas com o Senhor. Vivemos neste mundo e, como nos diz a tua palavra, o mundo jaz no maligno, mas é promessa do Senhor que o Senhor não nos deixaria, não nos abandonaria, estaria para sempre conosco. Então nós queremos andar de mãos dadas com o Senhor, andando sobre as águas, sobre as ondas, sobre os problemas, sobre as adversidades, ó Deus, e se necessário também emergindo, mergulhando nas águas profundas, ó Deus, da intimidade com o Senhor, do Espírito do Senhor. Tantos mistérios o Senhor tem para nos revelar. O Senhor mesmo nos disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, tudo quanto pedirem vos será dado. Ó Deus, nós queremos conhecer a vontade e as verdades do Senhor e andarmos dentro dela, na dependência. Nós suplicamos, ó Deus, isso e apresentamos à igreja do Senhor, porque também é o nosso desejo como igreja, ó Deus, de vivermos assim, por fé, em fé, na dependência, ó Deus, e na intimidade do Senhor e com o Senhor. Mova o nosso coração, acenda a chama do nosso coração, dá-nos sede, ó Deus, para que realmente bebamos do Senhor e permitamos que o fluir do Teu Espírito realmente saia de nós, flua através de nós. É nosso pedido, é nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Jesus. Tem um cântico além desse que nós cantamos, que a gente pode cantar. Vamos ficar em pé. Tá. É um cântico bem conhecido, mas ele diz: rompendo em fé. Então vamos nos lembrar: se a água não abrir, a gente vai andar sobre elas, mas mais do que andar sobre elas, nós vamos nadar nelas, né? Batizados nela, como foi o povo batizado no Mar Vermelho, batizado no Rio Jordão, batizados como foi por João Batista nas águas purificadoras, batizados, imergidos no Espírito Santo de Deus. Cantemos.